todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós passaremos sobre o cenário do mês de julho. Como sempre, nós falaremos a respeito do cenário global e depois do cenário doméstico. Em relação ao cenário internacional, o mês de julho foi marcado por uma definição mais clara a respeito dos desdobramentos da economia americana e discussão a respeito de quando o Banco Central por lá irá cortar juros. Tivemos dados benignos de inflação e sinais mais claros de moderação da atividade econômica. Com isso, houve uma redução das taxas de juros nos Estados Unidos, com a de 10 anos, por exemplo, recuando mais de 30 bips no mês, e o dólar perdeu o valor, depreciando cerca de 1,7 no último mês. Essa definição trouxe um desempenho misto para as bolsas. Enquanto o S&P nos Estados Unidos subiu ainda no mês de julho, a gente viu um recuo do Nasdaq mostrando uma maior realização das empresas de tecnologia. Sobre esses dados dos Estados Unidos, é importante salientar que já havia ao longo dos últimos meses sinais de moderação da atividade econômica. Essa moderação era de um nível ainda muito forte, com as projeções de PIB sem alterar. No mês de julho, essa moderação continuou, mas houve um espalhamento para métricas de mercado de trabalho, perdendo ali maior tração e até mesmo dados de consumo recuando de maneira mais intensa. Tudo isso ainda não é suficiente para mudar as estimativas de PIB dos Estados Unidos para cerca de 2,3%, 2,4%, mas com o mercado de trabalho perdendo maior fôlego, desemprego subindo, criação de vagas moderando, a confiança de que essa economia não está tão pujante mais como foi observada no início do ano e que os impactos da política monetária estão atuando, ficou mais claro. Isso é importante para trazer confiança no cenário de inflação. As notícias de inflação que saíram no último mês seguiram benignas. Aquele índice favorito do Fed, o PCI, teve uma alta inferior a 0,10%, um nível muito baixo. E o núcleo dessa inflação também ficou inferior a 0,2%, levando à continuidade daquele processo de arrefecimento nos últimos 12 meses. Esse ambiente de números mais benignos de inflação, mas principalmente atividade trazendo esse enfraquecimento com o mercado de trabalho mostrando ali alguma piora na ponta, fez com que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, passasse uma mensagem de maior conforto em discutir a redução de juros nas próximas reuniões. O comunicado do Banco Central dos Estados Unidos não foi tão explícito a respeito dessa chance de corte, mas na coletiva o presidente da instituição, o Powell, mostrou ali maior confiança nesse equilíbrio do mercado de trabalho, no processo de desinflação e admitiu que havia possibilidade da primeira queda de juros já ocorrer na próxima reunião do Fed, que seria em setembro. Com isso, nosso cenário de corte em setembro ganhou mais confiança e acreditamos que para mudar esse cenário precisaríamos ter surpresas muito fortes pelo lado da inflação e até uma reversão dessa desaceleração da atividade. Se nós tivermos confiança nesse corte de juros em setembro por parte do Fed, finalmente o Banco Central dos Estados Unidos iria se juntar a outros bancos centrais que já começaram um processo de corte de juros. Um desses bancos centrais é o Banco Central Europeu, o ECB. Ele já cortou a taxa de juros na reunião do mês de junho e os últimos dados seguem apontando para a continuidade do processo de flexibilização monetária. A atividade lá na zona do euro mostrou um enfraquecimento, principalmente manufatura, mas serviços também teve uma frustração e as informações sobre a inflação não trouxeram ali uma preocupação
para mudar o plano de voo do ECB. Então, o corte por lá deve acontecer em setembro sem alterações. Só que fora o ECB, nós também tivemos reunião no Banco Central do Reino Unido. Esse foi outro banco central que começou o processo de afrouxamento monetário. Foi uma decisão dividida, foi uma decisão sem compromisso com novos cortes, mas ajudou a reforçar esse cenário de inflação global menos pressionada e um afrouxamento monetário global mais espalhado. Esse cenário, tanto de Estados Unidos como cortes de juros na Europa, destoa do que acontece na China. Lá na China, esse cenário continua mais desafiador. É verdade que várias medidas de estímulo, tanto pelo lado fiscal como monetário, já foram anunciadas, mas o impacto disso ainda é muito incerto e a economia segue mostrando uma fraqueza. O PIB do segundo trimestre frustrou as expectativas de mercado ao desacelerar de 5,3% na comparação anual para 4,7% no segundo trimestre. Essa perda de fôlego da economia chinesa veio tanto pelo lado da indústria como pelo lado do consumo. Claro que isso não ajuda no momento em que o setor imobiliário segue com dificuldades e a economia chinesa não tem ali um vetor para trazer pujança ao longo dos próximos meses. Com isso, não mudou nossa projeção de PIB da China ao redor de 5% esse ano, mas isso só reforça a cautela nesse cenário de China. Afinal, além de nós termos dúvidas dos próximos meses de crescimento econômico, a questão imobiliária, a questão do mercado de trabalho fraco, riscos geopolíticos, regulação excessiva do governo por lá, tudo isso faz com que a gente tenha muito ceticismo em relação à força do crescimento chinês ao longo dos próximos meses. Esse foi o cenário global do mês de julho. A grande conclusão é que nós tivemos finalmente sinais mais claros da flexibilização monetária nos Estados Unidos começando. Tanto dados de inflação como sinais de crescimento mais fraco trouxeram conforto para essa expectativa de que o Fed deve iniciar o ciclo de redução de juros já em setembro. Esse tem sido o tema do ano, mas o que a gente chama a atenção é que tem outros fatores que exigem cautela e que devem entrar no nosso radar ao longo dos próximos meses. O primeiro ponto é qual será o tamanho dessa desaceleração da economia americana. Por hora, a gente vê uma acomodação de uma economia que estava muito robusta, uma economia que vinha surpreendendo positivamente. Ainda não existem sinais muito fortes de perda de fôlego, mas uma dúvida que passa a perseguir os mercados é se esse arrefecimento pode ser mais intenso e até mesmo levar a uma recessão nos Estados Unidos. Se nós olharmos os últimos dados, o ISM de manufatura de julho e o próprio aumento da taxa de desemprego que levou aquela regra a ser acionada, eles poderiam indicar essa recessão nos Estados Unidos com maior probabilidade. Não é o nosso cenário base, mas nós avaliamos que é um risco para os mercados ao longo das próximas semanas questionarem qual a velocidade dessa desaceleração e se existe o cenário de recessão nos Estados Unidos. Mas fora a recessão como algo que entra no radar, nós não podemos esquecer da questão da inflação. Por mais que os últimos dados tenham sido benignos, ainda estamos vendo a inflação nos Estados Unidos rodando acima do centro da meta e uma desinflação que não ganhou uma velocidade adicional. Além disso, todas as incertezas geopolíticas, deterioração da situação do Oriente Médio pode levar a um quadro de inflação mais preocupante. E junto com essas duas dúvidas, não podemos esquecer a questão da eleição nos Estados Unidos. Apesar da eleição não ser o tema central dos mercados, os últimos acontecimentos trouxeram ali um quadro para a eleição nos Estados Unidos totalmente em aberto e imprevisível. Tivemos ali o Trump com um bom desempenho no debate contra o Biden, depois uma tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, o que levou o Biden a desistir de concorrer a um novo mandato e a Kamala Harris, sua vice, assumir o posto ali de candidata democrata. Com essa troca entre os democratas, o cenário de eleição nos Estados Unidos fica em aberto, mas fica claro que essa eleição, além de trazer volatilidade,
pode trazer desfechos econômicos que teriam implicações tanto na questão da atividade, de inflação e, consequentemente, política monetária. Na nossa avaliação, essas dúvidas todas fazem por hora com que o Fed comece o corte em setembro e que nós possamos ter 3 cortes esse ano. Antes nós falávamos de redução em setembro e em dezembro, com a discussão da eleição um pouquinho mais postergada, sem trazer ruídos no curto prazo, mas a atividade desacelerando de uma maneira mais clara. Nós esperamos agora 3 cortes esse ano. Só que é um cenário ainda cheio de incertezas e um cenário que poderá ser reavaliado a depender desses dados. Para nós, esse ambiente de corte de juros nos Estados Unidos deveria ser favorável para economias emergentes, mas se essa discussão sobre cortes é acompanhada de um temor maior de riscos geopolíticos, de recessão eventualmente nos Estados Unidos, isso seria, por outro lado, negativo para ativos de risco em geral e para economias emergentes. Ainda não é o nosso cenário ainda conta com uma moderação controlada da economia americana, cortes de juros acontecendo a partir de setembro, o que seria um pano de fundo positivo. Mas vale ressaltar o tamanho das incertezas crescentes ao longo das próximas semanas à espera desses desdobramentos. Em relação ao cenário de Brasil, no mês de julho, a gente viu o nosso índice de ações, o Ibovespa, acompanhar ali as bolsas globais subir 3% no último mês. Isso não anula a queda do ano do índice Ibovespa, mas mostra ali com a volta de um pequeno apetite do investidor estrangeiro, já que a gente teve em julho o primeiro mês de entrada de gringo aqui na B3, com uma entrada de cerca de 3,5 bi, mostra como o nosso índice ali poderia se beneficiar de qualquer melhora do cenário global e, claro, mais apetite do investidor estrangeiro. Só que apesar do Ibovespa ter esse alívio, os outros ativos de Brasil continuaram sendo pesados por conta das incertezas domésticas. Tivemos nova desvalorização do real, 7º mês consecutivo de perda, com o real batendo mais de 5,65 e perdendo mais de 12% no ano. Mas fora isso, as taxas de juros aqui no mercado futuro de curto prazo continuaram pressionando, colocando aquela chance de alta de Selic até o final deste ano. E por que nossos ativos domésticos continuaram pressionados? Porque as incertezas não foram reduzidas ao longo do último mês. Pelo lado da política fiscal, finalmente houve uma tentativa ali da equipe econômica em tentar diminuir essas dúvidas e indicar um compromisso com a responsabilidade fiscal. Nós sabemos que ao longo dos últimos meses, essa dúvida sobre o compromisso fiscal do governo cresceu muito. A mudança de meta do ano que vem foi um fator de preocupação. A gente teve o Congresso devolvendo parte de uma MP ali, que foi um sinal de esgotamento da agenda do governo para aumentar a arrecadação. E o principal é que nós tivemos várias declarações do presidente Lula questionando se cortes de gastos precisariam ser feitos e o que seria essa responsabilidade fiscal. Todos esses eventos trouxeram desconfiança a respeito das contas públicas e qual que seria o rumo do novo arcabouço fiscal. Em julho, finalmente houve uma tentativa do governo de diminuir essas dúvidas e a equipe econômica anunciou um conjunto de medidas fiscais. Para esse ano, o governo anunciou uma contenção de cerca de 15 bilhões de reais, sendo que isso seria dividido num bloqueio de quase 12 bi e num contingenciamento de quase ali 4 bilhões de reais. Enquanto o bloqueio foi feito para cumprir o limite de despesas do arcabouço, o contingenciamento foi anunciado para conseguir atingir a meta de resultado primário. Para o ano que vem, o governo anunciou um corte de gastos através de um pente fino de benefícios sociais de 26 bilhões de reais. Também importante, a equipe econômica esclareceu que todas essas medidas tiveram o aval do presidente Lula e que o Lula teria determinado que o arcabouço fiscal seja cumprido. Claro que esse conjunto de medidas ajudou a tirar um pouco das incertezas. Afinal,
Houve redução das falas do presidente Lula, houve um compromisso em cortar gastos de maneira imediata e uma agenda para reduzir despesas estruturais ao longo dos próximos meses. Mas a verdade é que, apesar dessas medidas irem na direção certa, elas são insuficientes. O bloqueio para esse ano ele ficou aquém do estimado para garantir o cumprimento do arcabouço e ele aponta para a gente que uma nova discussão sobre bloqueio de gastos, uma nova discussão sobre disposição política em reduzir despesas vai acontecer já provavelmente em setembro. Então, essa nuvem vai continuar no cenário, o que vai trazer ainda volatilidade. Fora isso, o pente fino de gastos anunciado pelo governo não foi detalhado. Apesar de nós vermos um crescimento muito forte dessas despesas sociais, de benefícios que não são ali condizentes com os fundamentos, e todo mundo entender que existem excessos, há uma dúvida muito grande sobre quais serão essas medidas para conter esse crescimento e se elas serão efetivas a ponto de conseguirem reduzir as despesas em 26 bilhões ao longo do ano que vem. Isso traz dúvidas a respeito do arcabouço no próximo ano, mas também confirma que falta dentro do governo disposição, vontade política em fazer uma reforma mais ampla pelo lado dos gastos, com desvinculação, com desindexação dessas despesas. Tudo parece ser feito ali com esse pente fino, com essa revisão, com essa reorientação dos gastos sociais, o que é um ambiente muito incerto para as estimativas e para as projeções. Então, com isso, apesar das medidas do governo irem na direção certa, elas não conseguem tirar essa incerteza, não conseguem reduzir todas as dúvidas e mantêm os nossos ativos aqui pressionados e mantém o calendário para os próximos meses muito pesado, com decisões que vão ser complicadas para o governo. Já em agosto, por exemplo, nós teremos o envio do orçamento do ano que vem, e esse orçamento vai ser super importante para entender se o governo está disposto a cumprir o arcabouço e qual vai ser o caminho ali detalhado para conseguir fazer com que essas despesas respeitem o limite e que a meta fiscal seja cumprida. A boa notícia é que, mesmo com todas essas incertezas fiscais no radar e mesmo com esse calendário que vai continuar puxado ao longo dos próximos meses, a gente ainda não vê isso trazendo um custo para a atividade econômica. Pelo contrário, os dados de crescimento no Brasil continuam surpreendendo positivamente e indicam que o PIB desse ano pode de novo crescer mais do que 2,10. As boas notícias, os dados de maio, mesmo com o impacto da calamidade lá no Rio Grande do Sul por conta das enchentes, nós tivemos boas notícias de atividade no mês de maio. O IBCBR, que consolida ali o crescimento do mês, até cresceu em maio, deixando uma herança estatística para o PIB do segundo trimestre de 0,4%. Só que, além de maio surpreender, chamou a atenção os primeiros dados de junho. A produção industrial, por exemplo, de junho cresceu um pouco mais de 4%, um resultado bem acima do esperado, indicando que a recuperação lá da calamidade do Rio Grande do Sul também foi muito mais intensa e muito mais rápida do que a gente esperava. Só que, além da produção industrial, aqueles pilares para o consumo e para serviços que têm sido o motor do crescimento esse ano seguiram positivos. Taxa de desemprego seguiu muito baixa, 6,9% no mês de junho, e massa salarial acelerando para crescimento de mais de 9% em termos reais na comparação anual. Quando a gente pega esse conjunto de indicadores, isso aponta para um segundo trimestre crescendo 0,6% ou até um pouco a mais, e principalmente traz mais conforto para as projeções do PIB esse ano acima do 2,10%, que é o nosso número atual. Isso é uma boa notícia para o crescimento econômico. A má notícia é que isso pressiona ainda mais a inflação e traz ainda mais incerteza sobre a dinâmica da política monetária. Além de uma atividade crescendo acima do potencial, com o mercado de trabalho aquecido, tudo isso acontece no momento em que a inflação corrente mostra que talvez o melhor já ficou para trás. O último número de IPCA 15 de julho já veio acima do esperado
e veio com as medidas subjacentes ali também surpreendendo para cima. Isso mostra na nossa avaliação que esse processo de desinflação arrefeceu e indica que com o nível do câmbio depreciado, com a atividade aquecida, a inflação nos próximos meses deve seguir ali ao redor de 4% e terminar o ano em 4,10%. Não é um nível ainda muito diferente do que nós falávamos há 2 meses, mas a verdade é que o balanço de riscos para essa inflação mudou este ano, tendo mais riscos altistas do que riscos baixistas. Isso não ajuda as expectativas de inflação, que já vinham deteriorando por conta da incerteza fiscal e por conta das dúvidas a respeito da mudança no comando do Banco Central. E aí, nessa conjuntura em que grande parte dos riscos são negativos para a inflação, são altistas, atividade, cenário global incerto, a questão de inflação corrente menos benigna e atividade muito forte com o fiscal sem definição, fizeram com que o Banco Central mantivesse a Selic em 10,5% na sua última reunião. Essa decisão já era aguardada, é a segunda decisão que o Banco Central não muda a taxa de juros, mas, como sempre, a dúvida ficou a respeito da comunicação. E na nossa avaliação, a comunicação do Banco Central foi muito dura. Apesar do Banco Central não colocar no statement que ali um balanço de riscos assimétrico para a inflação, a nossa interpretação foi de que o Banco Central, ao piorar ali toda a avaliação da conjuntura e colocar maior vigilância na condução da política monetária, ele se mostra ali aberto e disposto a subir os juros caso seja necessário. Inclusive, ele explicitou isso na ata da última reunião, deixando ali de maneira muito clara que, caso o cenário alternativo de não melhora das expectativas de inflação, continuidade da depreciação do câmbio com impactos para as expectativas e para a inflação corrente continue, ele não hesitará em subir a taxa de juros. Na nossa avaliação, é uma comunicação correta, o Banco Central não se esquiva, não foge dessa alternativa, mas ele demonstra que esse não é o plano de voo dele por hora, que o plano de voo dele ainda mostra a inflação ali para o horizonte relevante um pouquinho só acima da meta, mas um cenário de muita incerteza e um cenário muito dependente da taxa de câmbio. O Banco Central fez questão de ressaltar que não existe relação mecânica entre a taxa de câmbio e a taxa de juros. Isso indica que ele precisa de mais tempo, ele precisa entender qual que é esse novo equilíbrio. Então, na nossa opinião, ele não se amarra nesse cenário de alta de juros, mas ele se mostra vigilante, diligente e, claro, disposto de maneira unânime, o que é super importante, a elevar os juros caso seja necessário. Nesse cenário, nós entendemos que a taxa de juros deve ficar em 10,5% até o final do ano, porque nós esperamos alguma descompressão ali da taxa de câmbio por conta de um cenário global e por conta de resoluções fiscais ali ao longo dos próximos meses que mostrem compromisso do governo. Só que é um cenário muito delicado, pois caso o cenário global não evolua de maneira favorável ou o fiscal seja resolvido com muita incerteza, com muito imbróglio e com muitas dúvidas ainda, isso pode manter o câmbio pressionado e levar sim a aumento de taxa de juros. Então, nosso cenário base não mudou de estabilidade da Selic, mas nós admitimos que o cenário de alta não pode ser descartado. Essa foi a nossa avaliação do cenário econômico do mês de julho. Quaisquer dúvidas, a nossa equipe econômica e nossa equipe de comunicação está à disposição. Obrigada a todos e até o próximo mês.